Música, informação, opinião. RCS, a sua voz. Saber Viver. Clínica Doutora Mariana Pereira, especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber Viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Terapia Saber Viver. Um método de trabalho novo e inovador, com resultados surpreendentes em todo o mundo. Temos os melhores profissionais nas especialidades de hipnose clínica, mediação familiar, formação na área comportamental, psicologia e muitas outras áreas. Fale connosco e coloque-nos a sua questão, o seu problema ou a sua angústia. Estamos cá para ajudar. Não adie a sua saúde. Todos temos direito à felicidade. Contate-nos pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Visite-nos na Rua Santos Pousada, número 770 no Porto, ou em dramarianapereira.com. Garantimos discrição absoluta. E não se esqueça de quem ama. Ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Bem-vindos a mais um Saber Viver, aqui na rádio é sempre assim, em cada início de semana estamos com a doutora Mariana Pereira, que está de regresso aqui aos nossos estúdios. Doutora, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Paulo, já tinha saudades de cá estar, boa tarde a todos os ouvintes. Os nossos ouvintes também estavam com saudades suas, disseram Que assim, bom. vem agosto, ela larga-nos, não é? Mas não é bem verdade. Não porque é verdade. Esteve assim só com 2 ou 3 dias de descanso, o resto foi a trabalhar, não é? É verdade. Pois, os psicólogos, felizmente por um lado, pela atividade que têm, infelizmente por outro, pelas consequências, não é? Têm muito trabalho agora também, não é? Mas tem que ser, temos Mas tem que que fazer ser, algumas pausas, algumas foram forçadas, outras nem por isso, foram deliciosas, mas é importante fazermos pausas. Obviamente, para poder continuar a dar as respostas que diariamente vão sendo solicitadas. E hoje vamos falar de paralisia emocional. E eu começo exatamente por aqui, para me definir o que é isto. Hoje temos um tema muito, muito bonito, Paulo. Um tema que grande parte das pessoas se calhar nunca ouviu falar, que são as paralisias emocionais. No consultório vemos pacientes com queixas de paralisias emocionais diariamente, só que eles não dão este nome. A paralisia emocional é uma doença psicossomática que, depois de averiguarmos causas físicas, é muito importante, Paulo, que todos os nossos ouvintes percebam que nem tudo é uma paralisia emocional. Dou-lhe o exemplo de uma paralisia facial. As paralisias faciais, que ocorrem quando o nosso sistema nervoso central está saturado ou desequilibrado, não é? Tem uma causa fisiológica, e todas as causas fisiológicas, todas as paralisias fisiológicas não são paralisias emocionais. As paralisias emocionais são as paralisias que, mesmo fazendo exames diagnósticos físicos, não encontramos causa. Dou-lhe o exemplo das pessoas que, ao engolir, sentem sempre uma dificuldade e estão sempre a engasgar. Isto pode ser perfeitamente uma paralisia emocional. Não tem uma causa e efeito. Não tem uma causa, faz-se exames, vai-se ao otorrino, vai-se a especialistas e, de facto, depois dos exames feitos, e que eu sou apologista de se fazer tudo o que é exames fisiológicos, Paulo, Para despistagem de qualquer doença, para percebermos não é? fisiologicamente se está tudo bem. Exato. Depois de percebermos que fisiologicamente está tudo bem, então vamos investigar a saúde mental e perceber aqui o que é que a nível emocional não está bem. Muitas vezes as paralisias emocionais ocorrem em situações muito inesperadas. Em crianças, em adolescentes, em adultos, em séniores. Portanto, quando nós vemos uma pessoa sem reflexão, por exemplo, nos músculos superiores, nos membros superiores, nos braços, porque desistiram num combate, numa luta, pode perfeitamente ser aqui uma paralisia emocional, não haver nada fisiológico que impeça, mas existe um bloqueio que não deixa agir. Neste caso é um bloqueio mental. Um bloqueio emocional mental, exatamente. Nós temos, Paulo, uma amígdala a nível cerebral, que é grande responsável pelo nosso agir imediato. Não é por acaso que em situações muito traumáticas
há pessoas que bloqueiam. Há pessoas que não reagem, há pessoas que reagem com impulso. Portanto, a paralisia emocional está presente em muitas situações da nossa vida. Muitas vezes os pacientes queixam-se de dores num dedo ou em alguma parte do corpo. Claro que depois de percebermos que a nível da coluna, outros exames fisiológicos que sejam necessários, depois de percebermos que não há uma causa fisiológica, então vamos investigar. O que é que se passa, não é? Que se passa? Porque é que surgiu esse bloqueio, não é? Antes disso, em que idade é que habitualmente, ou melhor, antes da idade, vamos para os tipos de paralisia emocional que podem surgir? Dei o exemplo com o engolir, mas quais são as situações mais comuns, se é que existe essa definição assim, não é? O engolir é muito comum. Existem pessoas de todas as idades, mesmo em bebés, Paulo, com uma dificuldade em engolir muito, muito iminente. Portanto, engasgam-se com muita facilidade, têm dificuldade, Paulo, em comer coisas sólidas ou mais duras, com outras texturas. Portanto, existe aqui a falta de atenção, como uma paralisia emocional, muitas vezes. Pessoas que estão sempre em stress, que não conseguem relaxar com nada. Portanto, elas não sabem sequer o que é estar 1 minuto, 1 hora... Calmas. Relaxadas, tranquilas, serenas, com uma paz plena. Não sabem o que isto é. Portanto, a nível muscular, o próprio organismo cria uma defesa. Cria... Neste caso um bloqueio, não é? Um bloqueio. É como se fosse uma armadura. E depois adquire aquilo como um ato normal, não é? E voluntário, completamente automático, que nem pensa sequer. Depois existem outros tipos, existem as paralisias emocionais noturnas. Que é isso? Existem pessoas que, a dormir, têm a sensação de que acordaram, mas não se conseguem mexer. É como se elas conseguissem ouvir tudo o que está à volta, mas na verdade não conseguem agir. Relativamente a essas paralisias, as pessoas quando recorrem ao seu consultório conseguem desde logo identificar o problema ou não? Não, Paulo. É difícil perceber o que é que a pessoa tem logo numa primeira fase, porque ela também tem dificuldade em dizer, neste caso em mostrar a sintomatologia, não é? A avaliação não é assim tão simples, e não é simples porquê? Porque nós precisamos de fazer um estudo mensurável, não é? Para percebermos com clareza onde é que está o problema. Muitas vezes os pacientes trazem-nos questões que são consequências, que não são origem. A origem do problema não é de todo o motivo que leva a pessoa ao consultório. Isso é o que ele pensa, não é que é? Sim, é o que sente e está certo, e para nós é muito importante. Por isso é que cá estamos, não é? Todos os intervenientes da saúde mental, seja os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas, os terapeutas, os hipnoterapeutas, o que seja, porque juntos somos muito mais fortes, Paulo. Cada um é especialista de uma determinada área. Não é por acaso que muitas vezes se sente, Paulo, e os pacientes sentem isto e referem isto em consultório diariamente. Eu fui um especialista, só que ele não me ouviu. Ele não percebeu a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade nisto. Mas realmente, e em grande parte dos casos, os exames fisiológicos são normais. Por exemplo, há um paciente que recorre ao seu consultório para pedir ajuda. Numa primeira fase é feita a avaliação, não é? Anamnese, mas depois é encaminhado para fazer esses exames para despistagem em termos físicos, para que depois tenha a certeza absoluta de que o tratamento consigo, neste caso com a doutora Mariana Pereira, é posterior. Em simultâneo. Muitas vezes nós conseguimos avaliar e intervencionar numa área que para nós é logo um chavão.
Mas existe muitas vezes, Paulo, necessidade de exames fisiológicos. Mas, por exemplo, aparecem mais situações, se é que me consegue descrever desta forma, em que a avaliação é feita e é logo praticamente diagnosticado que ali estamos com um bloqueio emocional e não com um bloqueio fisiológico. Consegue-se, de um modo geral, chegar logo a essa avaliação ou persistem sempre muitas dúvidas? Nós conseguimos perceber em algumas áreas a paralisia emocional. Noutras, muitas vezes temos dúvidas, porque muitas vezes a consequência, o hábito, não é? Nós somos todos seres feitos de hábito, leva a criarmos dúvidas. Dou-lhe o exemplo da bexiga. Exames através de imagem, ecografias e outros, conseguem-nos mostrar se realmente existe algum dano ou não. Muitas vezes as pessoas acham que é tudo emocional e não é, Paulo. Nós temos encontrado bexigas muito pequeninas, por exemplo, que justifica de facto uma série de consequências que aquele paciente tem. Portanto, na minha opinião, nós na clínica trabalhamos de uma forma multidisciplinar. Portanto, se há dúvida, encaminhamos para a especialidade e retira-se a dúvida e faz-se o exame fisiológico que seja necessário ou não. Em muitos casos não há essa necessidade. É logo identificado que o problema é mental, não é? Que é emocional, que é de foro mental, e então começamos logo a intervenção. Como é que consegue chegar logo a essa avaliação de que estamos a falar de um problema emocional, mental e não de um problema fisiológico? Que dados é que são dados pelo cliente, neste caso o paciente, que desde logo dão essa indicação? Descrições, Paulo. Existem descrições muito típicas. Dou-lhe o exemplo de uma pessoa que diz: eu há cerca de um ano para cá sinto muita dificuldade em estar socialmente com outra pessoa porque vou engasgar-me, porque vou ficar mal, porque vou sentir-me... Mas, por exemplo, quando estão sozinhos, isso não acontece. Ou quando estão num ambiente familiar, ou quando estão na zona de conforto. Naturalmente, nestas e noutras situações, Paulo, nós começamos logo por trabalhar a parte psicológica, logo. E, se houver necessidade, passaremos para um exame fisiológico. Na maior parte dos casos, resolve-se. Existem pacientes que sentem medo, por exemplo, de comer um alimento, Paulo, e isto não tem nada a ver... Porque vai fazer mal, não é? Porque lhe vai fazer mal. E faz mesmo. Faz mesmo claro. mal. Muitas vezes não porque aquele alimento fisiologicamente faça mal, mas emocionalmente faz mal. Eu tenho várias crianças, por exemplo, que tudo o que é fruta inteira é um grande problema. Porque tem que ser tudo passado. Porque se engasgam, porque ficam com dores de barriga, porque se sentem mal. Isto tem que ser intervencionado, Paulo, porque nós não temos todos o mesmo ritmo. E é importante que a sociedade perceba isto, é que o ritmo de um não é o ritmo do outro. Às vezes é preciso nós percebermos o que é que causou aquele medo à criança ou ao adulto, porque muitas vezes foi observar, por exemplo, habitualmente, uma situação má. Há uma definição para esse medo, habitualmente vem de onde? Depende. Situações que tenha vivido no passado e que tenham ficado como traumáticas, por exemplo? Pode ser uma situação vivida, pode ser uma situação observada apenas, pode ser uma questão genética. E que pode não ter tido a ver com a pessoa. Não, e com essa sintomatologia que tem na altura. Por exemplo, eu posso estar com esse bloqueio de a comer e engasgar, mas não tem a ver com ter sido esse o momento que despoltou isso, não é? Certamente, claro. Imagine que alguém se engasgou ao receber uma notícia má. Ao receber uma má notícia. A nossa mente registra, Paulo. E nós não tivemos noção que naquele momento recebemos uma má notícia e que isto criou uma âncora e que daqui para a frente vamos ter dificuldade com aquele alimento, com aquele sítio. Isto na condução. Vê-se imensas vezes, Paulo, pessoas que criam um medo enorme. É como se elas não tivessem pernas para entrar no carro. É uma paralisia emocional. Porque é como se fossem impedidas de se deslocarem.
Ou estão dentro do carro e ou virar para a direita ou virar para a esquerda, ou em autoestradas, em curvas acentuadas. Isto tem a ver com registros, tem a ver com memórias no nosso inconsciente e no nosso subconsciente, que se representam conscientemente, mas que as pessoas não têm a noção. E há muita dificuldade, há muita procura nesta área. Nesta área Da condução, por exemplo, da paralisia, de não conseguirem sequer entrar num carro, de não conseguirem conduzir numa autoestrada. Isso é uma fobia. Pode ser uma fobia. Mas pode não ser. Ou pode não ser. Pode apenas haver aqui uma paralisia emocional. Não conseguir andar. Que se resolve sem mas ser aí a distância fóbica. É muito ténue para uma fobia, não é? Muito. Temos que investigar, Paulo. Temos que fazer terapia. Tem a ver com os sintomas da fobia, que são diferentes, não é? Tem a ver com os sintomas e tem a ver com por exemplo, é diferente entre a reação. É diferente entrar no carro. Isto para as pessoas que nos ouvem e que eventualmente possam ter um problema idêntico, perceberem. Ao entrar no carro, se ficarmos paralisados, não conseguirmos, por exemplo, mexer a perna para carregar no acelerador ou no pedal, ou no que quer que seja, ou a mão para a embreagem. Portanto, aí estamos a falar de uma paralisia emocional. Mas se porventura começarmos a ter aquelas reações normais de fobia, medo, transpiração e essas coisas todas, aí já estamos a falar mesmo de uma fobia, não é? Já é diferente. Sim. Pode ser classificada assim, ou pode ser classificada, Paulo, como de forma temporal. A fobia é contínua. A fobia não tem momentos bons e momentos maus. A fobia é contínua. A pessoa tem uma fobia de conduzir, seja o carro que seja. Sim, tanto faz ser aquele como o outro, não é? Uma pessoa tem fobia de aranhas, tem de qualquer tipo de aranhas. Tem uma fobia a balões, tem uma fobia a todos os tipos de balões. Mas já me disse noutras circunstâncias que essas até aparentemente parece que não, mas são das mais fáceis de tratar, mais fáceis, não é? Verdade. São as mais rápidas, sem dúvida nenhuma. Porque são muito específicas. Existe muitos estudos, nós sabemos como fazer isso facilmente. As paralisias emocionais não é bem assim. Já é mais difícil, não é? É mais complexo. Por exemplo, uma paralisia emocional para conduzir, que tipo de procedimento é que é feito para conseguir lá chegar? Resgates, ancoragem, é preciso muita psicoeducação, muitas vezes é preciso ajuda da psiquiatria, Paulo, para equilibrar aqui níveis de ansiedade e de stress elevadíssimos. Mas a fobia também tem. Tem, mas é diferente. Mas porquê é que numa é mais fácil e na outra mais complexa? Porque a fobia específica é uma coisa, a paralisia emocional pode não ser. A paralisia emocional pode ser generalizada. A pessoa que tem uma paralisia emocional, por exemplo, no engolir, não tem só num restaurante ou não tem só com uma pessoa, ela vai criando automaticamente esta reação e isto acontece-lhe inesperadamente em muitas situações e muitas vezes move-se. A pessoa cria esta dificuldade e depois vai criar outra paralisia emocional noutras coisas. O que me está a dizer é que a circunstância alarga-se, por exemplo. Alarga-se, fica generalizada. Seja num encontro com pessoas mais ou menos desconhecidas, não é? Seja um grupo maior a conduzir, ou menor, como disse, seja numa entrevista, seja o que for. Seja sozinho. Enquanto que a fobia é especificamente dentro do automóvel e andar, pode ou ser, uma coisa assim parecida, não é? A fobia pode ser. Existem fobias generalizadas. Sim, claro, Paulo. mas aqui estamos a falar desse caso específico que era para destrinçar e aquela está ali localizada. É muito mais fácil de intervencionar. Porque já sabe que é aquilo, não é? Aquilo. E nós vamos trabalhar naquela área. Okay. E é muito mais rápido e muito mais fácil. Enquanto que a outra pode ser muito mais abrangente, não é? É mais abrangente e não só. É como se ela se multiplicasse, Paulo, muitas vezes. E às vezes poderá ser difícil até de encontrar, digo eu, a razão, não é? Verdade. O bloqueio, porquê? Precisamente por essa amplitude que torna. Porque aparentemente a pessoa até pode achar que é num restaurante que tem essa sensação, mas isso pode ter vindo de outro lado qualquer que não o restaurante, não é? Verdade. E aí é mais difícil lá chegar porque tem que fazer esse processo todo, não é? Grande parte das vezes os pacientes não sabem o porquê, Paulo. Ou então acham que sabem, mas lá está, não chegam ao cérebro. Não encontram questões. Eu posso partilhar um caso que tive, um caso muito complexo e
ao mesmo tempo que foi um caso de sucesso e que tudo funcionou, mas durante a intervenção tivemos momentos muito duros. Tem a ver com o luto, portanto, esta paciente paralisava no dia em que o pai fazia anos. Portanto, anos de ter falecido. E então esse dia era um dia caótico. Portanto, deixar de andar, parece que aquele dia não existia nos dias do ano. A situação está resolvida, mas foi denso. Porquê? Porque a paciente não tinha esta consciência. Isto depois começou a alargar-se a outras perdas. Portanto, sempre que havia uma perda significativa, manifestava-se. E a perda não tem que ser uma perda, como já falamos noutros programas, não é? Uma perda de uma morte. Pode ser o fim de um relacionamento, sim, claro. Pode ser uma perda de um objeto com muito significado, pode ser a perda de algo que para a pessoa é importante. E isto alargou-se durante vários anos, em vários contextos, portanto, às quantas nós não sabíamos muito bem qual era o contexto em que havia mais ênfase, porque a paciente não tinha consciência disto. E já estava num processo muito avançado, não é? Sim. Em termos de manifestação do problema, não é? Muito doloroso a nível emocional, porque esta paciente referia, e referia isto de uma forma muito intrínseca, Paulo, que era: eu não sou merecedora disto. Portanto, é como se aquela pessoa não tivesse valor ou não fosse suficiente. Mas isso, quando nós sentimos um problema dessa ou de outra amplitude, temos um bocadinho sempre o hábito de dizer uma expressão parecida, não é? Ou essa mesmo. Sim, esta ou outras. Porque causa sofrimento, causa dor, não é? Angústia, porque não é? Estamos num sofrimento sem medida. E depois pensa sempre que não é possível tratar o problema, que é sim, essa... as pessoas pensam que é um caso perdido, sim, mesmo, dizem mesmo, esta é a última alternativa, porque eu já tentei tanta coisa. Esta paciente em específico é uma paciente que continua a manter uma excelente relação. Esta paciente sentia que todos os profissionais por onde tinha passado desvalorizavam a situação. É como se até aí ela não era como as outras pessoas, portanto não havia aqui uma escuta ativa, uma empatia de perceber o que é que esta paciente estava a perder à volta dela. Estamos a falar de uma mulher extremamente capaz, de uma mulher com muitas capacidades, com um coração gigante, e sentia a perder tudo, porque de facto a vida dela parece que bloqueou e tinha que perder, e todos nós perdemos, Paulo. Claro. Todos nós perdemos ao longo da vida. De uma forma ou outra, claro. Ganhamos e perdemos. Obviamente. Perdemos e ganhamos, e a vida é mesmo isto. Portanto, eu costumo dizer que tudo o que nós ganhamos é uma bênção, tudo o que nós perdemos é uma lição. Vamos aprender como é que vamos passar à frente. Esta paciente não conseguia fazer de facto isto e... Recuperou, está com uma vida fantástica, diz muitas vezes que foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido, e eu em especial também tenho muito gosto em conhecer esta paciente, porque ela é uma pessoa mesmo fantástica. E precisava de ajuda psicológica. Muitas vezes os meus pacientes levam estratégias para o dia-a-dia, porque lá está, não importa estar resolvido no gabinete, não importa que a pessoa se sinta bem durante a intervenção, importa soluções, importa que esta pessoa, quando estiver menos bem, e todos nós temos momentos menos bons, consiga ter ferramentas, ter estratégias capazes de quê? De resolver. De se defender acima de tudo, não é? De se defender, de se posicionar, de tomar decisões, Paulo, de saber qual é o caminho, porque todos nós, e eu acho que todas as pessoas no mundo, Paulo, já tiveram momentos em que se sentiram perdidas, ou mais insatisfeitas, ou mais intolerantes, mais impacientes, e isto não torna esta pessoa frágil. Nós somos humanos, nós somos seres imperfeitamente perfeitos, portanto... É importante percebermos que quando nós não estamos bem temos que procurar ajuda, Paulo. E as paralisias emocionais, elas ocorrem durante a vida toda. Eu ia lhe perguntar exatamente em que idade é que habitualmente elas se manifestam. Por norma, Paulo, a partir do período em que as crianças entram na escola,
na escola estou a falar na primária, portanto 6 anos, há uma atenção redobrada no fundo, porque a escola está atenta, os auxiliares estão atentos, os pais até acham que algo pode ser normal, mas os outros meninos até podem achar que não é assim tão comum. A partir dos 6 é comum diagnosticar e percebermos que existe uma paralisia emocional, mas as paralisias emocionais ocorrem desde sempre. O problema é que só é diagnosticado quando há sintomas, quando há queixas, não é? E às vezes pode estar com ela e achar que aquilo é um procedimento normal e não ser, não é? E essa é a questão, também para os pais perceberem, não é? E os bebés? Que numa fase aí muito a situação tenra, será mais complexa ainda, não é? É, porque existem crianças em stress, Paulo. Bebés pequeninos. Lembra que dá-se sempre com dias, como um dado adquirido que é normal a criança chorar muito ou não chorar, porque cada um é como é, não é? Todas as crianças choram, vamos deixar a criança chorar. Habitualmente é sempre tudo normal, não é? Pois, mas não é. De facto, as crianças quando são muito pequeninas e choram muito, é a forma que elas têm de comunicar, Paulo. E há uma expressão que me incomoda muito, que é vamos deixar a criança chorar porque é normal, faz parte de chorar. Este faz parte de chorar, tem que ser faz bem medido. também, não é? Pois, e ouve-se isso, que faz bem chorar. Portanto, isto para mim, Paulo, deixa-me menos bem, porque eu não concordo nada com estas políticas, nem com estas crenças. Eu acho que a criança, se estiver bem, ela não vai chorar. Portanto, se ela tiver as necessidades satisfeitas, disso, ela vai crescer muito mais feliz, ela vai evoluir muito mais rápido. Eu também acho que ninguém será feliz a chorar, mas pronto, mas é aquela coisa, só se for de emoção, de alegria, não é? Pois, mas tirando isso, não é? Claro, imagina uma criança muito pequenina que tem, como se diz muitas vezes no ditado popular, que é os sonos trocados. Esta criança emocionalmente não está bem. Portanto, temos que avaliar e perceber o que é que nós vamos mudar aqui. Quais são os critérios da higiene de sono que estamos a aplicar. Às vezes também são os pais que lhe trocam os sonos. E sabe disso. E eu acho que não, Paulo. Não, eu acho que sim. Porquê? Com histórias que ouço, às vezes, não é? Pois, mas se fazem inconscientemente, não é? É porque não se sabem. Seja lá o que for, mas por exemplo, estar com uma criança a ver televisão de noite porque ela gosta e depois de dia dorme, não me parece um bom procedimento. Mas eu conheço pais que fazem isso, por exemplo. É por isso é que eu digo que há pais que também contribuem, não é? Por isso, deviam era tentar adormecê-la, digo eu, não é? Naquele período. É tão importante. Que é o período normal, não é? A psicoeducação é mesmo muito, muito importante, Paulo. Porque os pais que fazem isso não sabem os danos que estão a criar, porque dormir de dia não é a mesma coisa que dormir de noite. E isto não sou eu que digo, são os estudos que comprovam isto. Portanto, e basta ver, e aqui passando por uma fase mais adulta, pessoas que trabalham por turnos e que dormem de dia, mesmo que durmam as horas consideradas normais, não é igual. Têm problemas mais cedo ou mais tarde graves, não é? Por isso é que têm o quê? Subsídios, por isso é que o trabalho noturno é melhor remunerado, mais não bem é? pago, porque tem outras consequências também, não é? Naturalmente. E não é só a ausência familiar, que também tem consequências, claro. Mas não é só por aí. Muitas vezes as crianças pequeninas, Paulo, estamos a falar em bebés com semanas, com meses, têm uma dificuldade em pegar no biberão, como muitas vezes dizem, têm dificuldade em ter algum tipo de textura das roupas, ou muitas vezes todas estas questões que nós minimizamos, ou então que existem pais que veem de uma forma muito exagerada, Paulo, eu acho que o 8 e o 800 é sempre disfuncional. Portanto, o ideal é o equilíbrio, é nós estarmos atentos e podermos melhorar, seja o que seja. Eu acho curioso que até os animais, eles têm uma forma muito natural de se cuidarem uns dos outros. Nós humanos, é exatamente a mesma coisa. Às vezes mais inteligente que nós, não é? É de outra forma, Paulo. Mas que produz melhores efeitos. Eu acho que o amor no meio disto tudo e nas paralisias emocionais, Paulo, o amor, a gratidão, o estarmos atentos, o sermos mais empáticos com o outro, ajuda imenso. Porque nas intervenções que ocorrem comigo, isto é mesmo importante. É importante que o seio familiar permita alguma evolução. Como diz o escritor Cury,
Ninguém é feliz no sítio onde adoeceu. Muitas vezes, Paulo, as pessoas criam paralisias emocionais porque estão no seu limite, a todos os níveis, a nível de stress, a nível financeiro, a nível de doenças. Portanto, quantas pessoas se sentem culpadas porque têm uma determinada doença fisiológica, e essa doença leva a imensas questões do foro emocional e a doenças do foro mental gravíssimas, tanto para a pessoa como para quem cuida e para todos os intervenientes. É importante que estejamos um pouco mais atentos, Paulo, a questões simples, ao respirar, ao andar, à forma como nós escolhemos estar, à forma como nós compramos as coisas. Muitas vezes, Paulo, existe aqui uma questão emocional nas paralisias emocionais, que é a satisfação imediata. Que depois disto vem um período refratário que deixa a pessoa aqui muito em baixo. Nós vemos isso na bipolaridade, nós vemos isto na compra compulsiva, nós vemos isto nos mentirosos compulsivos. Portanto, existe um período refratário que deixa a pessoa aqui paralisada e ela não tem problema nenhum fisiológico. Portanto, é importante que estejamos atentos. Quando nós amamos, Paulo, nós temos tendência de cuidar de quem nós amamos. Isto é natureza. E em sociedade vale a pena estar atento em todos os contextos, porque nós podemos perceber que um colega de trabalho não está tão bem. Então o que é que vamos fazer? Dar-lhe mais trabalho? Pressioná-lo mais um bocadinho? Às vezes acontece, infelizmente, não é? Pois, e então? O que é que vai acontecer? Se já está em exaustão, claro, se já está mal, se já está em burnout, vai acabar porquê? Por ficar doente a nível da saúde mental. E depois vêm as paralisias emocionais. As paralisias emocionais estão muito associadas à depressão, Paulo, estão muito associadas a momentos traumáticos. A paralisia emocional, por isso é que ela ocorre em diferentes fases da vida. Pergunto-lhe se nesta fase em que se fala mais da doença mental, não é? E fala-se mais por causa de Covid, porque já se falava antes, não se dava era tanta importância. Se tem aumentado os casos, pelo menos, que chegam até si, deste problema de paralisia emocional, decorrente precisamente do agravar de situações sociais, familiares? Verdade, Paulo, sem dúvida nenhuma. Ocorre, porquê? Porque as pessoas estão, e agora estamos num período melhor, porque já desconfinamos, já estamos a tentar normalizar. Mas o que é que acontece? As pessoas sentem-se dentro de um colete de forças. Têm que estar 24 horas sobre 24 no mesmo ambiente que muitas vezes é disfuncional, é destrutivo, é pouco saudável. E as paralisias emocionais, assim como as doenças associadas, como disse há pouco, as depressões, a falta de conseguirem gerir as emoções, Paulo, porque as paralisias emocionais vêm de quê? Vêm de não termos as nossas emoções equilibradas e, no fundo, alinhadas. Habitualmente consegue-me dar essa referência, se é mais homens, mais mulheres a sofrer deste problema de paralisia emocional, ou está equilibrado também? Eu acho que está equilibrado, Paulo. Pelo menos a amostra que tem é muito equilibrada. Mas eles dirigem-se tanto a pedir apoio como elas, ou aqui há distinção? Há distinção. As mulheres procuram muito mais habitualmente apoio. É assim mesmo com as doenças mentais, não é? O homem tem sempre a mais resistência a assumir isso, sem não é? dúvida. Porquê? Porque é uma questão cultural também, não é? Sou macho, sou mais forte. Desculpam, arranjam desculpas para tudo. Mas por essa questão também, que nunca dá o braço a torcer de que é mais frágil, de que... Não tem problema nenhum. Pois não Isto tem, é uma mas, coisa passageira. Obviamente, mas no consciente deles não vai isso, não é? Eu não vou agora dar a parte fraca, não é? É um bocadinho por aí. Eu tenho um paciente muito engraçado, Paulo. Estou agora a pensar nele, que ele é mesmo muito, muito engraçado. E então o senhor fuma há muitos anos, sempre fumou, e procurou a intervenção para deixar de fumar. Mas ele não quer deixar de fumar, portanto a esposa é que quer que ele deixe de fumar. É melhor não ir à intervenção, digo eu, não é? Porque não há terapeuta porque que ele consiga diz mesmo, resistir. a minha esposa está sempre... Portanto, é a esposa que quer que ele deixe de fumar e não ele, portanto, não é?
E este paciente é muito engraçado porque quando eu estive com ele a primeira vez, achei que ele estava até muito tenso e agitado, portanto... Pois claro, queriam-lhe tirar os cigarros, não é? A primeira consulta foi assim uma consulta inquieta, no fundo, e depois percebi que este paciente tem vários tiques nervosos e que sofre de uma paralisia emocional, portanto ele tosse, fica a tossir e tosse como se fosse espirrar, portanto é um tossir muito característico porque aquilo não é alérgico. Também não é de Entretanto, fumador? dizia ele. Também não é de fumador? Já fiz o teste todo, doutora Mariana, portanto a minha alergologista não estou alérgica a nada. Então diz o paciente, eu acho que isto é do cigarro, portanto, claramente que não é. Mas não é, porque a tosse de cigarro também é perfeitamente identificável, não é? Característica, exatamente. Portanto, é um caso engraçado porque o motivo era deixar de fumar. E conseguiu tirar-lhe, no fundo, essa emoção. Essa é que foi, não é? Exatamente, e dizia lá, isto foi, olha, maravilha, porque eu já tinha isto há tantos anos e achei sempre que foi E está curado disso. do cigarro, sim. E continua a fumar? Por acaso não. Não? Conseguiu? O paciente quis. Pronto, porque... Sem dúvida, com a terapia, não é? Sim. Mas foi uma consequência. Era isso que eu lhe ia perguntar, se terapêutica. teve uma coisa a ver com a outra, depois de ver o efeito de lhe conseguir retirar esse problema que ele Sem tinha dúvida, adquirido. Mas foi por aqui. Pois, que ele tinha adquirido como uma E que situação ele achava impossível de sair dos porque já cigarros. tinha ido ao pneumologista, já tinha corrido. Sim, claro, e aquilo era dos cigarros, ele não tinha dúvidas do disso, cigarro. não é? Pronto. Era. E como conseguiu, digamos assim, curar esse problema, não é? Que ele tinha dado já como adquirido para o resto da vida, praticamente. Estava certo. Ou pelo menos enquanto fumasse, depois mentalmente abriu para... Não, o paciente, entretanto, achou que de facto devia reduzir e a intervenção não foi deixar logo de fumar, foi reduzir, foi reduzindo e depois então deixou de fumar por uma questão de saúde também, que veio após e que ele achou que estava na hora de deixar de fumar convém que seja sempre por uma questão de saúde. Não é? Não, mas neste caso pode ser da carteira houve também, mas... uma questão de sim, saúde que agravou, não é? Que agravou, precipitou e neste ele caso. precisava mesmo deixar de Claro, fumar. mas é bom, eu disse isso, que convém que seja sempre uma questão de saúde até antes dela surgir, não é? Porque Sem se estiver à dúvida, espera que ela podemos surja... prevenir, claro. Exatamente, não é? E sabemos que o tabaco provoca isso. Claro. Qual é o tratamento específico para este problema que estamos a falar de hoje, da paralisia emocional? Tem a ver com procedimento terapêutico que aplica, e aqui estamos a falar do seu consultório, naturalmente. Fazemos sempre a anamnese, Paulo, isto é sempre igual para claro, todas isso as aí não há intervenções, dúvida nenhuma. sempre. Portanto, avaliação, identificar bem o anamnese, problema, não é? identificar e depois proceder à intervenção, como já disse há pouco, através de várias técnicas hipnóticas. Sejam sempre através da regressivas, hipnose, não é? Sim, sempre através da hipnose, da PNL, da psicoeducação, portanto, e depois com a ajuda de todas as especialidades que forem necessárias para cada problema. É um processo multidisciplinar, não é? Sempre. Sempre. Mesmo que aparentemente a situação seja fácil, porque haverá umas mais difíceis que outras, não é? Sim, claro. Mas às vezes há surpresas. As que nos parecem muito fáceis, às vezes são complicadas, não é? nem sempre são assim tão fáceis. E existem casos ao contrário. Sim, claro. Muito complexos, não é? E que depois a intervencionar percebemos que, Afinal, que o paciente dá-nos muito, Paulo. Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte mesmo, porque os meus pacientes entregam-se de uma forma profunda à terapia. Portanto, o resultado deve-se muito a isto, deve-se a este compromisso que há, porque eu não falho com os meus pacientes. no acreditar, não é? Também. É o dar e receber, Paulo. Portanto, a terapia é isto. Os pacientes trazem trabalho de casa. Sim, mas e para isso tem que cumprem. acreditar no processo, não é? Um bocadinho. Convém. Sim, no fundo acreditam, mas existem pacientes que vão à procura já numa situação muito limite. Sim, Eles quase já não acreditam em nada. E esses não Portanto, acreditam mesmo, não é? Quase, não acreditam. Até pois, porque eu acho chegam que lá. eles acreditam, porque senão não iam. A primeira coisa que lhe dizem é: eu estou aqui porque já não acredito em mais nada, não é? É logo o que dizem, não é? Mas alguns dizem mesmo que já não acreditam. Ou então é a última vez que eu venho recorrer a Isso isto, é não é? muito comum. Mas se é a muito. última vez também ainda bem, porque ainda deu a oportunidade de estar ali, não é?
Eu acredito, Paulo, que quando o paciente é o primeiro passo e é o mais importante. Quando o paciente diz não, eu já não acredito, mas ele tomou a iniciativa, não é de procurar ajuda. Não acreditar é não ir mesmo, não é? Pois, é isso mesmo. Tal e qual. Se está ali, mesmo que inconscientemente diga que não acredita, se ele está é porque foi. Porque todas as pessoas, Paulo, querem sentir-se bem. Obviamente. Todas não é? as pessoas querem ter uma qualidade de vida e serem felizes. É para Sim, isso mas que nós depois cá de estamos. processos de anos, como nos têm Claro. contado aqui, obviamente o cansaço também Muitos leva, anos. Portanto, leva, não direi ao é uma luta. Estas pessoas são muito resilientes. leva ao desacreditar, mas também Naturalmente. a Mas confiança. há esperança, há fé. Vai havendo, não é? Há. E eu acredito muito na fé, não é? Sou pouco religiosa, como sabe, mas a nível de fé sou uma pessoa com muita fé. Portanto, acho que há sempre o que fazer. Não há casos perdidos. Vamos procurar a solução. Relativamente a este tema de hoje, qual é o conselho que deixa para as pessoas que nos ouvem e que eventualmente com o programa tenham percebido que afinal estão com um problema destes a pensar que era outra coisa? Qual é o conselho que deixa a quem nos ouve? Inicialmente, Paulo, eu acho que nós devemos estar mais atentos a nós mesmos. E aos sintomas que temos, não é? Exatamente. E os sintomas são... Os sintomas que têm a ver muitas vezes também com atitudes, não é? E muitas vezes os sintomas, Paulo, são sintomas tão abrangentes, ou tão singulares, ou tão comuns que ninguém valoriza. Ninguém vai valorizar, ou poucas pessoas valorizam a rouquidão. E a rouquidão pode ter a ver com uma paralisia cerebral, com uma paralisia emocional. Como aquelas que descrevemos atrás, não é? Que aparentemente damos aquilo como um dado normal e adquirido, Tal não é? e qual. O soluço, Sim. não é? Não é comum termos soluços regularmente. Regularmente Portanto, não, é comum termos, não claro, regularmente. regularmente não é. Portanto, às vezes há sintomas simples que as pessoas não valorizam e que a nós nos mostram que existe aqui um dano. Porque relativizam e dizem que é sempre normal, não é? Desculpabilizam, relativizam, deixam para lá. A minha sugestão é optarem por terem maior qualidade de vida no dia a dia. E no dia a dia é ter momentos para elas. Todas as pessoas deviam ter momentos para si. E quando eu digo momentos para si, não é ter uma tarde por dia, é ter 5 minutos, é ter 2 minutos. É ter o tempo necessário para quê? Para relaxar, para estar no seu eu interior, é para mergulhar no seu eu, Para respirar, não é? para respirar, até para acertar a respiração, Paulo, porque nesta correria que nós vivemos é complexo, é difícil, e se calhar muitos ouvintes estão a concordar comigo, não é? E a perceber e a pensar no seu dia-a-dia que isto é uma correria. Mas também Portanto, 1 minuto, 2, 3, 4, 5, que seja, é tão pouco. É tão Mas curto, é bom. Não é? Não, temos que começar por algum lado. sim, mas é tão curto, é tão pouco, que se nós não temos esse tempo disponível, quando é que vamos É ter, não é? valioso. 2 minutos, 3, 4, 5 por dia, Paulo, é valioso. Portanto, as pessoas terem uma alimentação o mais equilibrada possível, Paulo. Essa parte também é uma questão de fé sua, não é? Eu acho que é importante mesmo. Eu sei porque, que é, todos nós sabemos, não mas é? Acho sabemos mesmo que muito não é, importante. com a gastronomia Mas portuguesa que nós temos, não é fácil, não é? E não é só na gastronomia portuguesa, é no mundo inteiro. É tudo, não é por é acaso claro. que os valores que nos chegam de obesidade Sim, cada vez mais alarmantes, não é? são alarmantes mesmo. Tem a ver também com isso que falava atrás, com a falta de disponibilidade para o exercício físico e coisas assim do género. Para Próximos- escolher os alimentos que vão confeccionar, porque Uhum. quando nós vamos às compras e escolhemos sempre o pré-feito, Paulo, Sim, é a pior coisa que naturalmente, podemos fazer, claro. não é? Não é de vez em quando, é continuamente. É sistematicamente. Dá menos A trabalho, minha não é? sugestão é que, de facto, tomem atenção, cada um de nós, Uhum. tomar atenção a nós próprios e procurar ajuda sempre que necessário, Paulo, porque nós, E, se nós possível, somos seres antes de assim. chegar ao limite. Sem Ajuda dúvida. bastante Sem para o paciente dúvida. e para quem está a tratar, não é? Claro, sem dúvida. Ok. Para a semana estará aqui o Miro com a doutora, que eu vou gozar assim uns dias de férias, está bem? Que bom, é? Boas Depois, férias, Paulo. obrigado. Depois cá nos encontraremos novamente em setembro para Certo. continuarmos por cá com o Saber Viver. Desejo-lhe a si também a continuação de uma boa semana, doutora.
Muito obrigada, Paulo, e uma excelente semana para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Terapia Saber Viver. Um método de trabalho novo e inovador, com resultados surpreendentes em todo o mundo. Temos os melhores profissionais nas especialidades de hipnose clínica, mediação familiar, formação na área comportamental, psicologia e muitas outras áreas. Fale connosco e coloque-nos a sua questão, o seu problema ou a sua angústia. Estamos cá para ajudar. Não adie a sua saúde. Todos temos direito à felicidade. Contate-nos pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Visite-nos na Rua Santos Pousada, número 770 no Porto, ou em dramarianapereira.com. Garantimos discrição absoluta. E não se esqueça de quem ama. Ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Saber Viver. Clínica Doutora Mariana Pereira, especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber Viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. Já não houve aquela